Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu trouxe um vídeo especial. Hoje nós vamos falar sobre como eu consegui sair de uma dívida de R$ 3.000 pagando só R$ 740. Então, pessoal, essa dívida ela era do cartão de crédito, né? Sabe aqueles cartão de crédito de loja que a gente faz, mas que a gente usa para várias ocasiões? Então, eu tinha um, né? E eu usei ele durante vários anos. Porém, há uns 3 anos atrás, eu me endividei com ele, né? E consegui chegar aí em uma dívida de R$ 3.000. Eu tava com muita dificuldade, né? Pra poder pagar. E então, o que que acontece? Eu consegui, conforme o tempo foi passando, e assim, conforme o tempo foi passando, ele foi aumentando, porque aumenta, né? Vai subindo ali os juros. Então, eu lembro que chegou a 3.000 e pouco. Foi mais ou menos por aí. Aí, o que que acontece? Como eu não tinha o valor para poder quitar essa dívida, eu deixei ela rolar, porque eu não tinha condições mesmo, né, para estar pagando. Então, aí o que que acontece? Para mim conseguir ter diminuído esse valor de 3.000 e pouco para 740 alguma coisa, o que que eu fiz? Aqui com os meus desapegos, né, que como vocês sabem aqui tem uns vídeos já que a gente tá falando sobre a venda dos nossos desapegos e dos usados. Com esses usados, com esses desapegos, eu consegui quitar essa dívida. O que acontece? Eu fui fazendo as minhas vendas, né? E reservando uma quantidade pouca, né? Pouquinho de cada um, para poder eu conseguir quitar essa dívida. Aí, o que acontece? Porém, o valor era muito alto, né? Pelo valor que eu tinha no momento. Então, o que eu fiz? Eu continuei ali, aguardando mais um pouco, né? Esperando sair algumas vendas e acumulando de pouco em pouco, né? Então, o tempo foi passando, né? E eu esperei ter aqueles feirão, sabe? Aqueles feirão que eles fazem aquelas promoção para você quitar suas dívidas e o valor ele desce até pela metade. No meu caso, desceu bem menos, porque eu cheguei a, era 3.000 e pouco, eu cheguei a pagar 740 e alguns reais lá. Só que esse valor eu paguei à vista, né? Então, quando eu já tinha, assim, um valorzinho reservado, eu liguei, né, na central de atendimento, né, do cartão, assim, tentei negociar com eles, né. Então, assim, foi um jogo, né, aquele jogo de você tentar negociar, porque senão eu não ia conseguir pagar, né, porque o valor todo era 3.000 e pouco. Então, nessa que vai e vem, conversa daqui, conversa dali, aí eles conseguiram pra mim, ela perguntou pra mim quanto que eu conseguia, né, e foi mais ou menos por aí. Aí ela pegou e fez essa proposta pra mim, de 740 e alguns reais lá. Então, pra mim, como eu conseguia, né, eu peguei e aceitei a proposta. Só que assim, coisa de que eu tinha que pagar, acho que no mesmo dia, se eu não me engano, acho que tinha até um dia para conseguir pagar. E aí eu peguei e fechei com ela, né, nessa proposta, porque para quem tá devendo 3.000 e pouco, ter descido para 740, tava ótimo para mim, né? E era o que eu tinha, na verdade, né? Eu não tinha condição de pagar o valor todo, né? Então, como estava tendo esse feirão, né? Nesse feirão eu consegui, né, essa proposta. E aí eu aproveitei, né? Aproveitei para quitar, quitei, né? Graças a Deus. Eu não tenho mais o cartão também, porque o cartão ele foi cancelado, né? Eu tinha esse cartão já há muitos anos. Então ele foi cancelado e aí, mas pelo menos assim, eu consegui quitar, né? Não fiquei devendo, né? E assim, é uma dica para vocês, né? Assim, quando vocês têm esses feirão, geralmente eles fazem sempre essas promoção, né? Pra poder você quitar. E aí é bom aproveitar, né? Esses feirão pra gente que geralmente não tem condição de pagar. Às vezes a gente chega numa bola de neve e não tem condição de estar pagando tudo. Ou às vezes mesmo que você... e geralmente eles fazem essa proposta, você tem que pagar à vista, né? Você tem que estar pagando à vista. E assim, às vezes a proposta que o tempo passa, eles vêm com a proposta alta, você ainda não consegue. Aí conforme vai passando o tempo, geralmente eles diminuem, né? Aí vem uma proposta mais baixa, aí você consegue, né, aproveitar o embalo e quitar essa dívida. E foi uma dessas que eu consegui quitar esse meu cartão, né? E foi nesse feirão, assim. Só que assim, o cartão, ele foi bloqueado, né? Também eu não consigo ter mais uso dele. Mas pra mim, assim, foi bom, sabe? Foi bom porque eu mesmo já tava agoniada, né? Porque eu não gosto.
de ficar assim, né, em dívida, e é ruim, né, a gente não fica em paz, né. E então, assim, com o tempo foi passando e ele foi aumentando, né, porque na verdade a minha dívida, ela não era esse valor todo. Na verdade, essa dívida, ela estava em 1.000 e quase R$ 2.000, né. E desse valor, ela conseguiu subir para 3.000 e pouco, conforme foi passando o tempo. Porque já tinha mais de, acho que tinha um ano e pouquinho já, né. Aí vieram essa proposta para mim, né, no feirão, eles sempre estavam ligando, né, oferecendo alguma proposta. E nessa ocasião eu aproveitei, né, porque para mim a proposta foi interessante, né, eu conseguia, cabia no meu orçamento, né, então eu fechei e paguei, né, só que aí eu paguei, né, à vista, já no outro dia, né, aí, assim, coisa de uma semana mais ou menos, já não aparecia mais para mim lá, essa dívida, né. Porém, o cartão ficou sem uso, ele ficou sem uso, aí eu fiquei sem também, não consigo fazer outro dessa mesma loja, né, eu acho que vocês já sabem qual é a loja, né. Tem aquelas lojas, sabe, que a gente costuma fazer aqueles cartão, sabe. E depois a gente não usa, né, às vezes nem na loja, a gente usa no dia a dia, para outras coisas. E isso é que vai complicando, porque a gente começa a usar em tudo, né, você usa para outro, era para usar na loja, mas você acaba usando para outros objetivos. E aí é nessa que a gente vai, né, e se endivida. Então, gente, hoje a minha experiência foi essa, eu vim trazer para vocês aqui como eu consegui sair dessa dívida de 3.000 para, zerei ela, né, mas de 3.000 eu consegui pagar 740. Então ela caiu pra mim, assim, bastante, tá? Apesar de ter sido assim, ter ficado assim um tempo, né? Ficou um bom tempo, sabe? Foi um ano e pouco eu fiquei com essa dívida pendurada, né? Mas pra mim foi bom, assim, porque a proposta veio pra mim no momento ideal, né? Eu tinha esse valor, e aí eu aproveitei a ocasião e paguei. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe essa experiência pra vocês. Aproveitem os feirão, porque os feirão tem esse ser muito nome, né? Que é assim, um período que é bom. Eles ligam pra gente, oferecem as propostas, tem que aproveitar essa ocasião, né? A gente não tem condição de estar quitando, né? A dívida. Então, e conforme passa o tempo, ela aumenta, vai virando aquele bolo de neve, né? Então é bom vocês aproveitar esse feirão que tem. E aos pouquinhos ir se organizando. Tá? E hoje é uma experiência que eu vim trazer pra vocês, né? Sobre uma dívida de 3.000 por 740. Tá, gente? E hoje o vídeo é esse, tá? Se vocês gostou, segue o canal, compartilha com aquela amiga lá que precisando. Deixa o seu joinha. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Não esqueçam de seguir o canal.